cronológica e tal, né? Que ninguém mais entende nada. Então, pronto, já passamos para o assunto que a gente estava querendo, que é o bendito do Rock. Essa graphic novel que você está colocando, que você colocou aqui, é um dos capítulos que o Dave Stevens criou nos anos 80 e que fez muito sucesso aqui no Brasil quando foi publicada pela editora Abril naquela série graphic novel, né? Foi a edição 12, né? Se não me engano, é a edição 12. Isso, graphic novel 12. Se não me engano, foi em 89 isso, eu não lembro exatamente de cabeça. E eu lembro que essa graphic novel, cara, ela foi muito interessante, porque eu tinha começado a ler quadrinhos, assim, mais assiduamente, né? Eu lia desde muito criança e tal, mas quando eu tinha uns 12 anos que eu fiquei fissurado, né, pelo material, principalmente da Marvel, né, da Abril. E aí comecei a ler tudo, assim. Puta, eu era um fãzaço da revista do Hulk, Capitão América, eu li todos os números do Guerras Secretas, essa coisa toda. E depois do lançamento do Cavaleiro das Trevas, né, em 87, a Abril começou a diversificar muito o portfólio dela, né? Porque ela descobriu que existia um público assim que tinha uma mentalidade mais adulta, que queria histórias que não eram tanto aquelas histórias infantis, né? Aí que ela começou a publicar a série graphic novel, né? Que começou com aquela história dos X-Men lá, que eles até mudaram o título, né? Que originalmente acho que é Deus cria, o homem mata. Eles mudaram para o conflito de uma raça, tal. Isso, Deus ama, o homem mata, uma coisa assim. Deus ama, o homem mata. Eu acho massa esse título. Não, sensacional. E depois de um tempo, acho que as primeiras 4 edições eram da Marvel, depois veio a Piada Mortal, que era da DC. Depois de um momento, eles começaram a publicar quadrinhos que fugiam do universo Marvel e DC, né? E eu lembro que um dos mais bacanas era exatamente Rocketeer. Porque, pô, eu lembro exatamente hoje, como se fosse hoje, assim, quando eu li essa graphic novel, aquilo ali me chamou muita atenção, porque ela tinha um visual meio de alguns quadrinistas mais clássicos, assim, né? Tipo um John Buscema, tipo um Neil Adams dos anos 60, 70 e tal, mas era uma história mais descompromissada, né? Não tinha aquela coisa cronológica, era uma história mais divertida, assim, né? Exato. Nem parecia quadrinho americano, parecia até quadrinho europeu, assim, né? Exato. Parecia uma coisa meio do que eu lia. A arte dele animal. remete demais ao estilo europeu. Então foi uma minissérie, foi uma graphic novel que marcou muito. E tem até uma história interessante, assim, que marcou muito, que nessa época, conforme eu falei, eu estudava lá na Escola Carlos de Campos, né, em 89. E lá na escola tinha vários grafiteiros, né? Tanto que de lá que saíram os gêmeos, que eram não os quadrinistas, os grafiteiros, tal, que hoje são famosos, tal, e outros grafiteiros aí também. E eu lembro que os caras na época, eles tinham, não os gêmeos, outros grafiteiros, que eles vieram depois, tal. Os caras lá da época pegaram aquela cena do Rocketeer que mostra a Beth, Estou procurando nesse exato momento. A namorada do herói, ela tá fazendo uma sessão de fotos e ele entra, eu não lembro se é o Cliff que entra, tal, e ela fica lá toda assustada, tal, numa pose bem de pin-up, assim. Então eles fizeram um grafite enorme, assim, tipo, sei lá, tinha 5 metros de altura, sei lá. Eu fiquei anos vendo aquele grafite, né? Ficou muito tempo na escola, né? Então foi uma imagem que me marcou muito. Então o Rocketeer, assim, meio que ficou na minha mente, né? Então isso foi até bacana quando surgiu essa oportunidade de eu licenciar, né? Porque é um material muito sentimental para mim, né? E o Rocketeer também eu tive chance, durante a pesquisa do livro da Abril, de falar um pouco dele, né? Porque quando nós fomos entrevistar o Marcelo Alencar, que é o editor na época, né, do setor de quadrinhos adultos da Abril, ele comentou que tinha tido um problema com o Rocketeer, né? Que os fotolitos vieram com uma angulação diferente dos pontos e estava dando um efeito que é chamado moiré, que fica como se fosse uma areia, assim, os ângulos das 4 cores, né, o cian, magenta, yellow, black, elas não encaixam 100% e elas fazem uma textura, assim, que geralmente fica uma coisa incômoda, mas nesse caso eles acharam bacana, que remetia a quadrinhos antigos, né, ficava o ponto meio grande, assim, né, então eles deixaram desse jeito. Então, quem comparar essa história que aparece também nesse material de 2016 da HQM, dá para ver que o material da HQM é todo limpinho, bonitinho e tal, e o da Abril, ele é meio, entre aspas, meio podrão, assim, como se fosse aqueles quadrinhos dos anos 40, assim, tipo, em que a impressão Achei! era mais... Vou mostrar aqui para vocês.
A arte que você está se referindo é essa aqui, meu amigo. Vamos ver. Pera lá. Deixa eu mostrar aqui. Exatamente. Que ela tá fazendo foto. Na realidade é uma armadilha. Linda. A aventura ela gira em torno muito também do relacionamento do personagem do Cliff, né, do Clifford, com a namorada que ela é uma modelo claramente inspirada, né, na Bethpage. Que a Bethpage, de quem não sabe, era uma modelo dos anos 30 e 40, que 50, se não me engano, tal. E ela era, assim, ela já estava assim com uma certa idade nessa época quando a história foi feita. E ela já tinha passado com umas coisas meio pesadas. Ela tinha se envolvido com a polícia e tinha tido vários problemas e coisas do gênero, assim. Então ela estava meio esquecida. E o Dave Stevens, que era muito fã, né, dessa época do cinema, dessas coisas antigas, anos 40, 50 e tal, ele gostava muito dessas imagens antigas da Bethpage, né? Exato. Ele falava em entrevistas, e tem algumas entrevistas que a gente consegue pegar dele falando que ela era a musa inspiradora dele. Sim, exatamente. Ela era o ideal de mulher, de beleza feminina para ele, né? E ele já desenhava ela, né, nos outros quadrinhos que ele fazia antes e tal. Sim. Então foi meio que quando ele criou o Rocketeer, ele colocou a personagem e aí foi até interessante que graças ao Rocketeer que a Bethpage foi meio que tirada da obscuridade lá, né? Ela tava ninguém mais lembrava dela e aí ela ainda teve aí um pouco de fama aí no resto da vida dela, né? E que nos remete, né? Ver o quanto que o quadrinho ele era uma obra realmente pessoal, uma coisa muito autoral, né? Do Dave Stevens. Tanto que ele mesmo se colocou, né? Como protagonizando. Né, ele botou o rosto dele no lugar do Cliff, do protagonista, né? O Rocketeer ele tem uma coisa muito interessante que é o seguinte: o Rocketeer ele foi criado de improviso, né? Existia uma editora que chamava Pacific Comics, que foi criada em 1981, e aí eles estavam eles estavam lançando uma revista, cara, qual que é o nome aqui que eu estou editando agora, tá, o dossiê que a gente vai publicar no livro, que era a Star Slayer, número 2. Número 2, foi quando saiu isso. E era uma revista que tinha um personagem do Jim Starlin, né, que é o criador da Dead Star e tal. E o que acontece? Eles tinham um espaço vago lá, de umas 6, 7 páginas, e aí eles pediram, eram 2 irmãos, que eram o dono da editora, pediram pro Dave Stevens criar alguma coisa. Cria alguma coisa. Dá o jeito aí. Para tampar buraco. E aí ele foi lá, pensou e criou o Rocketeer, assim, baseado nas coisas que ele curtia. Então é exatamente essa mistura que você colocou aqui. Ele tinha o Command Code, que era literalmente o Rocketman, né? Da época. Então, ele usou esses seriados antigos, das matinês, né, dos anos 40, que quando ele era criança, eram materiais que eram reprisados, né, no cinema. Eu acho que depois chegou a passar na TV também. Então, isso é interessante também. O Dave Stevens, em 1981, ele tinha 26 anos. Então, ele tinha nascido no final dos anos 50, né? Então, ele pegou ele passou a infância dele nos anos 60, numa cidadezinha do interior, tal, uma cidadezinha próxima a Los Angeles. Então, ele meio que viveu um pouco desse clima ainda que tinha o local, né? Então, ele passou muito disso para a história dele. E tem uma coisa assim que o Dave Stevens, desde o começo, ele nunca se viu como um quadrinista. Ele não tinha aquele sonho de um dia ter uma revista mensal e, sei lá, desenhar 3 títulos e ganhar uma fortuna e ficar conhecido. Não. Ele viu desde o começo que aquilo ali não era para ele viu que ele não tinha velocidade para fazer lá uma página por dia, que era a média dos quadrinistas. Só que ele era muito apaixonado por quadrinhos. Então, o que ele fez? Ele deixou meio que os quadrinhos como uma segunda profissão. Na verdade, ele era ilustrador. Ele chegou a fazer coisas fantásticas, cara. Ele ele participou do Caçadores da Arca Perdida. Exato. Ele fez o storyboard de uma das cenas mais maravilhosas do filme, que é aquela cena em que o Indiana Jones está lutando lá com o nazista e ele fica preso debaixo do carro, assim, ele passa por debaixo do carro, volta e depois joga o nazista.
pô, aquela cena ali, o layout foi feito, pelo menos a pesquisa mostra que foi feita pelo Dave Stevens, né? Legal. Então, Sabia disso. ele trabalhou no desenho animado do Johnny Quest, trabalhou com a equipe do Johnny Quest, trabalhou na Hanna-Barbera uma época. Ele fez o storyboard de um clipe do Michael Jackson também. Ele chegou a fazer. Então era um cara assim que ele tinha muito esse pé assim na publicidade, na animação, tal, né? E o Rocketeer era exatamente como você falou, era um trabalho extremamente pessoal dele. É um trabalho que ele não estava fazendo assim em larga escala. Tanto que foi o que eu comentei, a história deve ter, acho que tem 7 ou 8 capítulos e demorou 15 anos para terminar e ela passou por várias editoras até chegar ao final, né? Então é um trabalho extremamente autoral mesmo, que ele fez do jeito que ele queria, no tempo que ele queria. Usando as referências que ele queria, né? Então. Porque nessas aventuras, ele inclusive, ele homenageia, ele bota o Sombra participa. Sim. De forma velada, né? Obviamente. Tem um outro herói Doc Savage. Também... Isso, Doc Savage. Doc Savage também é citado. Nesse quadrinho que a gente vai publicar agora, o Cargo of Dawn, que a gente traduziu como Carga Mortal, tem também uma... É que eu não posso falar muito, senão vou dar spoiler. Mas tem também, assim, você vê que o Mark Waid, ele brinca ali com alguns elementos também que remetem a esse estilo do Dave Stevens, né, de homenagear obras de Hollywood e pessoas conhecidas e tal, né? E esse gráfico que você fez é bem interessante, né? Porque a namorada dele, a Beth, é baseada na Beth Page. O amigo dele, né, que é o Pive. É o Alfred dele, vamos dizer assim. Que era um... agora eu não lembro, o Doug Weed era um ex-chefe dele, se eu não me engano, né? Na Hanna-Barbera. O Doug é do Johnny Quest e era chefe dele. Eu acho que foi o tutor dele, né? Vamos dizer assim, durante a vida profissional dele, grande parte. E trabalhou também com animação. E eu acho que tem uma história que parece que no começo ele fez meio sem ele saber, mas o cara depois ficou sabendo, ele até gostou e ajudou, né? Exato. Aí ele fazer a história. Ele botou para fazer o Pive, que é mecânico, né? Que é o que repara sempre o jato depois das aventuras do Cliff Secord, que ele sempre se arrebenta no meio das aventuras. Porque a história básica, para quem não conhece, é assim: o Cliff Secord, que é o personagem principal, que é baseado na própria figura do Dave Stevens, né? Porque ele falou que ele não tinha tempo de arrumar modelos para ele se basear, então ele pegou um espelho e desenhava à noite, ficava olhando para ele mesmo e ele usou as próprias feições dele como base para fazer o personagem. Então ele tem uns espiões que roubam um projeto de um cientista, que é um jato, que a pessoa pode usar para alçar voo, tal, junto com aquele capacete bem moderno ali, e de alguma maneira sem querer vai parar na mão do Cliff, que é um aviador, né? Isso, piloto daquelas, tipo circo aéreo, né? Vamos dizer exatamente, ele faz acrobacias e coisa do gênero, e ele acaba usando o jato para fazer missões e combater o mal, digamos assim, né? E ele é ajudado pelo Pive, que faz a manutenção do equipamento. Isso. As aventuras do Rocketeer, elas acontecem em meados ali da Segunda Guerra, né? 38, 40. Cargo of Doom também é nessa mesma época ou é um pouquinho depois? Então, o Mark Waid, ele não deixa claro o ano, assim, não tem uma menção. Eu estava até conversando isso com o Gustavo Vico, que está escrevendo um dossiê, que a gente estava em dúvida, né? Exatamente quando que aquela aventura se passa. Teoricamente, ela pode se passar tanto antes da guerra quanto depois, porque não existe uma menção direta que os Estados Unidos está em guerra com a Alemanha, nem nada do gênero. Os vilões também não têm nenhuma menção a nazismo, nada do gênero. Então, pode ser que seja depois da guerra, mas eu acredito que seja antes, porque a fisionomia do personagem é muito próxima aos trabalhos do Dave Stevens, né? Tanto que existe um crossover que é o que ele se encontra com o Spirit, né? Se eu não me engano, a história ali se passa mais ou menos nesse período também, quando o Spirit surge ali, né, no começo dos anos 40 e tal. Mas assim, nas histórias do Dave Stevens, se eu não me engano, ele cita, né, que é em 1938. Mas pelo que dá a entender, mais ou menos nesse período, 38, mais ou menos nesse período, 39, por ali.